perspectiva de sucesso e de uma progressão na sua carreira. E agora você vai ter que lutar para recuperar a sua paz. Porque aqui no passado, essa história, né, ficou para trás. Olá, Libra! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura do signo de Libra. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Libra, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, que não ressoa com todo mundo, portanto se conecte apenas com o que faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? O que não for para você, devolva para o universo e seja feliz. Vamos às cartas. 10 cartas para Libra. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo aí o meu WhatsApp. Caso você queira agendar uma consulta particular, é só marcar comigo. Só mandar uma mensagem, será um prazer te atender, tá certo? Então, 10 cartas. Fundo do deck para Libra. 5 de copas, desapontamentos. Vamos ver. Tô vendo aqui, tô me conectando a librianos que colocaram um ponto final numa situação de revés. Veio bastante energia material, trabalho, cartas de ouros, ó. 3, 4 cartas de ouros, 5. 5 de 10. Então, a gente tá falando muito aqui sobre carreira, trabalho, e mostra a rainha de espadas cortando a cabeça de um homem. Aqui se configuram duas situações. Ou você acabou pulando fora, pediu demissão, saiu do trabalho, encerrou uma sociedade, né, ou tem essa vontade, ou a outra pessoa, no caso, por exemplo, um chefe, fez um corte em massa e você acabou sendo afetado por esta situação, né? Mas de qualquer maneira a gente tá falando aqui de um corte, né? De algo que aconteceu, você inverte a situação, acomoda aí de acordo com a sua vida, né? Com o que você tá passando. E é a busca, o bloqueio aqui é o sol, é a busca pelo seu lugar ao sol. Então não estava bom, contra a sua vontade deve ter acontecido esse corte. E também, se foi você que pediu demissão, se você pulou fora, é porque as coisas não te agradavam, né? Foi a sua vontade pular fora, mas de alguma maneira as coisas chegaram num limite insuportável e você também não estava de acordo com tudo isso. Vem bastante forte no seu mental a questão material. Eu vejo alguém que sai desse trabalho, dessa sociedade, cuspindo fogo. Alguém que está realmente muito decepcionado com tudo que aconteceu. Provavelmente isso envolve uma questão de justiça, porque aqui já fala sobre no futuro buscar acordos de paz e sai a carta do ajustamento aqui também falando sobre questões na justiça dos homens, né, em tribunal. Então a carta do ganho fala sobre você ter a mente analítica e perceber tudo aquilo que é seu de direito e você lutar por isso, tá? Aqui é como se você tivesse que passar um pente fino e não deixar nada para trás. Você realmente valorizar tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que foi uma dedicação, né? Não só, isso aqui é do seu escopo, isso aqui é parte da sua função, mas você fez muito mais do que isso por essas cartas que saem aqui. Porque eu vejo uma briga por um reconhecimento, até mesmo pelo lugar ao sol, que também fala sobre o reconhecer, e você tendo que buscar ativamente este reconhecimento. Por isso que envolve até mesmo questão de justiça, né? No seu inconsciente sai a carta do fracasso, ou seja, duas cartas antagônicas, né? O ganho e o fracasso.
A sua busca é o ganho. No seu inconsciente, você se sente, de alguma maneira, não recompensado, diminuído ou passado para trás, tá? Coloque aí no masculino ou no feminino, eu não sei com quem eu tô falando, mas eu tô falando aqui genericamente. Tem o sucesso no passado, então até algum tempo atrás, você tinha reconhecimento, né? Ou estava na expectativa de ter um reconhecimento, uma promoção, algum aumento de salário, bonificação, sei lá, porcentagem, depende do que você atua, né? Os tipos de acordo firmados. Mas aqui mostra que existia essa perspectiva de sucesso e de uma progressão na sua carreira. E agora você vai ter que lutar para recuperar a sua paz. Porque aqui no passado, essa história, né, ficou para trás. E você não conseguiu trazer isso para sua vida. O fundo do deck fala do desapontamento. Você se sente de alguma maneira trapaceado ou enganado com relação a este tema. E aqui é buscar acordos, é buscar também o seu direito, né? Só conversa não vai levar a nada, porque aqui a gente está falando de um naipe material, né? Um naipe de ouros, mais, sei lá, 50% das cartas aqui. Então a gente está falando de questões realmente muito sólidas, muito fixas, que não estão abertas a uma mudança. Você vem com uma grande perda de energia. A carta que te representa é o 5 de ouros, falando de perda energética, de preocupação. Toda estrela foi feita para brilhar, mas aqui a gente tem uma estrela invertida, é como se drenasse, é como se carregasse o ambiente, né? Você muito nervoso, muito preocupado com tudo isso que acontece e essa questão de justiça. Então, veja aí, eu falei sobre corte, sobre demissão, mas também me vem no mental uma energia que para algumas pessoas pode ser uma questão, por exemplo, de uma auditoria na empresa. E às vezes existem coisas que não são legais dentro dessa empresa e você pode estar com medo também, preocupação de responder na justiça com relação a este tema, coisas que você não procurou ativamente fazer, mas que você foi de alguma maneira envolvido nisso, tá? Para algumas pessoas vem também este tipo de interpretação que é um pouco diferente, né? Apesar de ser o mesmo tema. Então, essa preocupação ela é real para você. Deve sim ficar preocupado, né? Não deve confiar em ninguém aqui dentro dessa empresa. O domínio fala sobre essa briga entre dois lados, porque é aquele jogo de empurra-empurra, né? Para as pessoas aí que estão, de alguma maneira, sendo investigadas ou aconteceu algo que está tendo uma auditoria, existe essa coisa a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Então tem que tomar cuidado, tem que se precaver, tem que buscar uma ajuda, não aceitar, por exemplo, advogado que vem indicado pelo outro lado, pela empresa, pela outra parte. Busque constituir um advogado próprio, tá? Me vem muito claro esse conselho no mental. E aqui o próprio trabalho, empresa, indústria, né? Aqui é o local representado, né? A questão do trabalho é algo que afeta profundamente o seu emocional nesse momento. Então eu tô falando com librianos que estão nessa situação específica. Se não for para você, você já pula esse vídeo, busca aí seu ascendente, a sua lua, né? Tem vários vídeos no canal, é só olhar na playlist. Eu vou continuar aqui aprofundando nessa questão. Os librianos que estão enroscados nessa seara do trabalho, né? Ou mudando de emprego. O que mais para esta questão busca ativa por um novo lugar. Bom, enquanto isso, você tem que tocar a sua vida, independente do resultado, tá? Aqueles que estão com questões presas aí na justiça, a sua vida tem que andar, porque os boletos não param e não se pagam sozinhos.
a carta da estrela fala sobre buscar novos horizontes e tem essa perspectiva de realmente encontrar, porque saiu a carta da virtude. Aqui fala sobre uma conciliação, é como se fosse o caminho do meio, né? Você nem totalmente fora do seu ramo, mas também não participando mais daquela panelinha. É você seguindo em frente com dignidade, tá? A carta da virtude fala buscar novos ares, né? Se dar essa chance também, aproveitar aquilo que você traz de experiência. Abertura no mental, Vitória, Lua. Você vai começar a entender as coisas por camadas, tá? Não vai ser tudo ao mesmo tempo agora. O As de Espadas, ele fala sobre você já ter uma abertura, você acreditar, ter fé em si. Aqui a fé também é uma questão muito importante em si e também nessa espiritualidade que te acompanha, que vai abrindo portas para você, né? Precisa desse porto seguro, dessa retaguarda aí bem firmada com você. Existe aqui grande possibilidade de ser recolocado de uma forma rápida ou inesperada, né? Porque vem a carta da vitória, falando que há males que vêm para bem. E o que eu falei, você vai entender isso por camadas, porque também sai a lua. Então, eu sei que existe uma ansiedade, talvez, de já encerrar essa história, virar a página, passa por cima de tudo. Mas aqui pede para você ter parcimônia e perceber que existem outras coisas por trás daquilo que você viveu, que é necessário que você tome conhecimento, até para que você não caia de novo na mesma cilada, tá? Para que você não reviva esta situação. Princesa de Copas, Cavaleiro de Ouros, Rainha de Ouros. Aqui a gente tá falando de pessoas envolvidas. Talvez, para uma parte de vocês, vocês participaram de uma empresa familiar, né? Porque vem essa energia aqui do casal. E você, aqui, Libra, vem representado pela Princesa de Copas, que é a princesa que tem uma certa... um coração bom, mas às vezes ingênua demais. Vou pedir esclarecimentos com relação o que o tarot quer me dizer. Ó, prudência, sim, ingênua demais. Aqui o tarot dá um conselho no seguinte sentido: talvez por você ter trabalhado numa empresa familiar ou ter alguma coisa da família envolvida ali, indicação, amigo do amigo. Aqui me mostra assim, uma empresa que você trabalhou, ou então um ramo que você atua, em que existia essa energia de família. Não era só o profissional pelo profissional. Tinha, além disso, outros vínculos, outros laços. Aqui o tarot pede prudência, e eu entendo também que isso completa a interpretação da carta da lua, que eu falei, você vai descobrir por camadas. Tem que ir devagar, cuidado para você não se atirar emocionalmente, porque o As de Copas fala sobre a pessoa às vezes ser mais apressada ou emocionada nesse sentido. Como você também saiu representada aqui pela carta da Princesa de Copas, que é a princesa que tem uma certa ingenuidade, cuidado para você não cair numa nova cilada, porque você tem uma tendência a se unir as personalidades aqui. É como se você se adaptasse muito fácil num novo ambiente de trabalho. E também essa questão da arte, do alquimista, fala, às vezes assim, confundir o profissional com o pessoal. Ou uma tendência a você acabar, talvez até pelo ramo que você esteja atuando, você acabar trabalhando em empresas que são familiares, que as pessoas que gerenciam as empresas, elas mesmas acabam confundindo as questões que são da vida privada, as questões que são da casa delas, com as questões da empresa. Então, é a prudência, e talvez seja isso que você tem que aprender em camadas, em aprofundar. Tem que manter uma certa distância saudável para não confundir as coisas, porque é muito fácil repetir o mesmo erro. Ó, aí vem a crueldade, que é uma decepção. Tome consciência disso, tá? Não seja também a pessoa ingênua, bobinha, porque às vezes
Quem está trabalhando com você pode ser um superior, ou pode ser alguém ali que é um sócio, enfim, pessoas que são parceiras, podem ter uma tendência a te fazer de bobo. Tá? Porque vem a carta do louco com a crueldade, aqui fala sobre isso. E você precisa ter uma consciência, é como se você tivesse que abrir mais os seus olhos. Porque na hora do sacrifício, é você que acaba sendo queimado, né? É como se... eu vejo essa energia assim de buscarem como se fosse um laranja para a situação. E você acaba caindo, né, nessa rede, porque você confunde a amizade... Ó, duas cartas, mesmo naipe, a gente tá falando de novo de pessoas aí que tem vínculos, que tem uma coisa muito além do trabalho, ó. Tendência em cair de novo nisso. Você tem que olhar com urgência e você tem que aprender a não se desdobrar. Aqui fala, a pessoa que é polivalente é como se fosse um coringa. Sabe o funcionário bombril? Você acaba tendo que resolver problemas que não são seus e problemas também que são da esfera, talvez da vida particular dessas pessoas. Cuidado nessa de resolver problemas para os outros, você não ser usado como um laranja, né? E se prejudicar com isso. É uma leitura muito específica, mas eu tenho que falar. Ó, as parcerias, no geral, essas outras pessoas, elas estão sempre procurando alguém para se conectar, para se unir, mas alguém que saia perdendo, a carta da dor. Não é parceria de igual para igual. Conclusão. Tem que botar um fim nesse processo, tá? É algo que você tem que olhar. Vou pedir pro tarô me mostrar o porquê que isso acontece com essa frequência, o porquê dessa leitura. Carta da mãe. Aqui fala sobre família. Você tem que olhar para sua configuração familiar. Talvez você esteja buscando no trabalho, ou nos seus chefes, ou parceiros, aquilo que te faltou em casa. E no final das contas, você acaba atraindo exatamente o que você teve em casa. Aqui fala de problemas com a mãe. E que afetam o seu lado profissional, o lado financeiro, tá? E essa constituição de família, você acaba se apegando a pessoas do trabalho e colocando no lugar de pai, no lugar de mãe. Então, tem que olhar para a base. Se você quiser realmente esclarecer melhor como saiu a carta da lua, né? Eu falei, você vai entender por camadas, mas cuidado para não ser laranja de novo. Eu indico que você faça uma constelação familiar para organizar inicialmente essas energias e você se sentir mais leve nesse caminhar. Ó, precisa mudar. Começa bem com uma relação de amor, reciprocidade, ou as pessoas te vendem isso, né? Que elas são muito solícitas, que elas estão ali para você, assim como você está ali para elas. Mas depois a coisa muda de figura, né? E aí gera um movimento de saída, de ruptura. Eu tô falando com pessoas que provavelmente uma parte de vocês não é a primeira vez que estão passando pelo mesmo tipo de problema. Então está na hora de despertar, de acordar. Ó, senão você vai se sentir cada vez mais não pertencente, desconectado. E quando a gente não cura bem uma dor, essa dor ela vem, ela se repete. É como se fosse no tempo da escola, né? Não passou de ano, repete a série. Então a vida, como grande professora, ela vem trazendo dores repetidas até que você desperte, até que você consiga olhar para a dor e até mesmo agradecer, porque a dor estava lá para te mostrar alguma coisa. A hora que você consegue enxergar, agradece e vira a página, tá bom? Então, uma mesa bastante específica para os librianos. Se você ficou até o final, é porque era para você, né? Você se identificou, ou para alguém que você conhece, né? Que também isso acontece com frequência. Às vezes a pessoa que precisa tanto desse conselho não é uma pessoa ligada, por exemplo, ao tarô, mas tem sempre o anjo da guarda ali, um amigo, uma esposa, que tá antenado
e indiretamente leva a mensagem, né? Acaba dando os toques, enfim, fazendo aquilo que é necessário, aquilo que está ao alcance desta pessoa aí que é um mensageiro também. Então, agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.